Olá, Céu. Flora, Eu trouxe um presentinho pro seu bebê. eu não quero nada que é seu. Céu. Você ainda vai precisar muito de mim. Foi você que separou o Halley da Lara, não foi? Novela Favorita, capítulo 101, segunda-feira, dia 3 de outubro de 2022. Peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal. É muito importante a sua inscrição e é importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que colocar um vídeo aqui no canal, o YouTube vai notificar você. Deixa o seu like também, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixa aqui o seu comentário. Comente aqui o que vocês estão achando dessa parte da novela, qual personagem vocês mais gostam e de onde você assiste a novela. Comente aí a cidade e o estado que você assiste a novela. Vamos lá? Halley joga tudo na cara de Silene e fala que a culpa é toda dela. Silene chora e fala que tudo o que fez foi para protegê-lo e que pediu para ele se afastar deles. Halley diz que ela tinha que ter contado tudo para ele. Depois chora falando que ama a Lara e deseja ela, mas sente nojo dele mesmo por isso. Silene fala que não, mas lembra de Silveirinha falando que se Halley souber que não é irmão da Lara, a Flora vai matar ele. Halley pergunta se ela quer falar algo, depois pede para ela sair do quarto dele. Na outra cena, Lara fala que está sem fome e diz que vai procurar o Halley para saber o que aconteceu. Irene fala que ele tem muitos segredos, mas Gonçalo concorda que ela precisa procurá-lo. Irene continua dizendo que Lara se livrou e Lara fica furiosa e sai. Na cena seguinte, Manu continua querendo saber onde está a carta e o DVD, mas Dodge não conta e ela sai furiosa. Então, Dodge consegue se soltar e liga para Fafá e pede um favor para ela. Na outra cena, Luma tem pena de Halley e pensa de alguma forma de descobrir que ele não é irmão da Lara. Silene diz que mesmo assim ele estaria em perigo, e nesse momento a campainha toca e a Silveirinha que diz que quer conversar com ela. Silene o esculacha, mas Silveirinha fala que veio para lembrar do que pode acontecer e lembrá-la de não fazer nada errado. E nesse momento Halley chega e pergunta o que ela faria de errado. Silene diz que não sabe e Halley briga com Silveirinha por estar ali e que a única coisa boa nessa história é não ser filho dele e manda ele sair dali. E Silveirinha sai e Halley pressiona Silene para dizer o que ela quer. Que ela quer falar alguma coisa, mas Silene fala que não tem nada. Na outra cena, Manu volta para o quarto e Dodge finge ainda estar presa. Ele se solta e bate em Manu. Depois, manda Fafá deixar a mochila e sair. Lá embaixo, Manu conta que falou para Halley que ele é filho do Marcelo. Dodge fala que tem algo que não se encaixa nessa história. Na outra cena, Donatella conta que tem muitas emoções juntos e pergunta para Pedro o que ele acha do término deles. Pedro fala que não foi nada. Donatella desconfia que Halley descobriu que ele é filho dela e acha que é irmão da Lara. Depois Pedro fala que deveria levantar uma suspeita de Lara não ser filha do Marcelo, mas Donatella fala que ainda não é a hora certa e que ninguém iria acreditar nele, mas eles estão no caminho certo. Na cena seguinte, Flora chega furiosa na casa de Dodge e diz que precisa ir, mas Dodge diz que é rápido e pergunta o que está acontecendo com Halley. E Flora fica furiosa e diz que tudo isso é culpa dele, mas que Halley vai ficar quieto porque acha que é irmão da Lara. Dodge desconfia e fala que ele é irmão da Lara. Depois fala que já está acostumado com mentiras, mas que ele não é burro. Depois pergunta por que ela não contou que a Lara é filha dele. Flora fala que isso é um absurdo, mas Dodge diz que juntou todas as peças e descobriu também que Marcelo descobriu que a Lara não era filha dele e por isso ela o matou. E que ele, Dodge, é pai da grande herdeira. Flora fala que ele é muito burro mesmo, que levou tantos anos para descobrir o que estava na cara. E por fim, diz que se ele reclamar a paternidade de a Lara deixa de ser herdeira. Na outra cena, Zé Bob consegue pistas de onde o baiano mora e a cena volta para Dodge brindando. Depois, eles falam que Lara não parece com eles, mas o Halley parece.
Flora diz que isso não interessa e está preocupado com Zé Bob. E não podem nem matar ele porque ele pode ter deixado cartas. E manda ele ir atrás de Baiano. Dodge fala que vai, mas agora quer curtir a paternidade dele. Na outra cena, Zé Bob encontra Baiano e conta que quase morreu. Baiano quase corre por medo, mas Zé Bob pede para ele só balançar a cabeça e pergunta se ele viu Dodge e Flora saindo do galpão. E Baiano acena que sim. Então Zé Bob pergunta se ele falaria isso em um tribunal, mas Baiano fala que já se arriscou demais e sai dizendo para deixarem isso para lá. Na outra cena, Coppola tenta convencer Cassiano a ir atrás de Lara. Cassiano fica pensativo e sai. Lá fora, Alicia conversa com ele e diz que quer um emprego. E Cassiano fala que tem uma vaga no trailer do pai, mas ela precisa sair com ele para jantar antes. Na cena seguinte, Léo chega na casa de Augusto bêbado e diz que foi ali para Shiva assumir o filho que fez. Augusto fica todo bobo e acha que vai ser vovô. Mas Diva e Shiva explicam que Shiva não é o pai do bebê. Mas Léo continua falando que ele tem que assumir esse bebê. E Augusto coloca pra fora. Depois vai falar com Shiva que não sabia dessa namoradinha dele. Pergunta se ele vai ser avô. Na outra cena, Elias fala que não acredita que o Shiva seja o pai. Mas se for verdade, ele deve estar desesperado. Depois chama Dedina para namorar. E ela fala que tem muitas provas para corrigir. Na outra cena, Damião tenta fazer sexo com Grace, mas reclama de não conseguir. E Grace diz que o ama e que ele é o homem da vida dela. E por fim, fala que tem certeza que ele vai ficar bom. Na outra cena, Halley chega na sala e Lara está lá. E diz que precisa conversar com ele. Lara conta que Luma abriu a porta para ela. E diz que ele não responde os recados dela e fala que ele terminou sem dar nenhuma explicação e pergunta se foi por causa do jantar e que eles se amam. Halley fala que eles são muito diferentes mesmo e diz que não quer ficar encostado em uma mulher para sempre, trabalhar para o avô dela, já que não é mais namorado dela. Lara o questiona o motivo dele fazer isso e fala que está sofrendo porque percebeu que ele não a ama mais. Halley fica furioso e fala que acabou, que não gosta mais dela e manda ela sair dali porque ele não quer mais vê-la. Depois, manda ela ter mais orgulho de si mesma. Lara diz que então nunca mais quer olhar para a cara dele e sai. Halley chora e Silene tenta confortá-lo e ele sobe. Na outra cena, Zé Bob fala que teve pena do Baiano e que ele está sendo ameaçado, mas ele confirmou que viu a Flora e o Dodge, mas não quis depor. Donatella fala que eles não podem desistir dele, mas Flora pode matá-lo. Na outra cena, Flora fala que adorou o término deles, mas Silveirinha diz que tem medo porque Halley ama mesmo a Lara. Na cena seguinte, Maria do Céu não deixa Orlandinho pedir flores para Halley e manda ele não correr atrás de Halley, e manda ele ir no jiu-jitsu logo. Logo depois, Flora chega e diz que tem uma surpresa para ela. Flora chega e fala que tem uma surpresa para ela. Maria do Céu fica apavorada e fala que sabe que a culpa do término do Halley e da Lara foi culpa dela. E Flora fala que quer um favorzinho dela para eles nunca mais voltarem. E manda ela dizer para Lara que o filho é do Halley. Depois ameaça Maria do Céu. E Maria do Céu diz que se Lara souber disso, a família do Orlandinho vai saber também. E ela tá no olho da rua. Flora diz que se ela for legal, pode contar com ela. E sai. Na outra cena, Lara chora porque Halley terminou mesmo com ela. E Pedro a consola e pergunta se aconteceu alguma coisa. Lara fala que não e conta que ele não a ama mais. E Pedro fala que não quer voltar para a clínica e deixá-la assim, triste. Na outra cena, Alicia trabalha no trailer de Átila e fala com Cassiano que tem muitos projetos para ajudar no negócio. Na cena seguinte, Shiva conta que o que o Léo fez não foi certo e diz que mesmo assim vai assumir o filho dela. Mariana fala que não merece alguém como ele.
A cena vai para Grace indo trabalhar e as fofoqueiras perguntando se ela vai deixar o Damião sozinho. Mas Grace diz que vai voltar no fim do dia e entra no ônibus. Dedina ouve tudo. Na outra cena, Damião lê o bilhete de Grace que tem comida para ele. Ele senta para comer e nesse momento Dedina entra. Damião fica furioso e fala que Grace não pode vê-la ali, mas Dedina fala que sabe que Grace vai demorar. E fala que se preocupa com ele e que tudo isso foi má sorte. Damião fala que ela é uma maldita e manda ela sair dali. Depois ele se levanta para guardar a gelatina e Dedina o agarra por trás e Damião fala que não consegue, mas Dedina fala que duvida. Depois joga as muletas dele no chão e Damião cai no chão e Dedina vai para cima dele. Damião então se sente bem e beija Dedina. Na outra cena, Yolanda reclama dos livros velhos e fala que vai doar tudo. Cida tenta convencer ela a não fazer isso. Juca tenta acalmá-la e diz que Coppola pode arrumar outro lugar para os livros. Yolanda fica furiosa e nesse momento Coppola chega e fala que ela não pode fazer isso com os livros que ele ganhou de doação. Yolanda fica mais furiosa ainda e diz que a casa é dela. Depois começa a jogar os livros na rua e grita que não quer mais nada ali. Cida puxa a mãe para dentro. O povo todo olha para ela, mas Coppola fala que eles podem pegar os livros, mas a biblioteca não vai acabar e entra para acalmar Yolanda. Yolanda começa a falar mal de Stella por influenciar a Catarina e Coppola fala que a raiva que ela sente é dele, não dela. A cena vai para Catarina tendo mais uma ideia para o restaurante. Nesse momento, Léo chega e começa a falar mal de Stella para espantar os clientes. Catarina se revolta e fala que o que ele não suporta é que existam mulheres que não precisem dele para nada. E Léo sai furioso. Na cena seguinte, Pedro e Donatella falam sobre Halle e Pedro diz que ela deveria ir até Silene para saber se Halle descobriu que é filho dela. A cena vai para Halle procurando fotos de Donatella e fala que Lara já mostrou uma para ele, mas ele não reparou. Silene fala que não tem nenhuma, mas que ela era muito autêntica e ele adoraria conhecê-la. Halle pergunta se ela também ia gostar dele. Silene diz que sim, mas nesse momento o celular dela toca e é Donatella que pede para ela encontrá-la agora. Silene dá uma desculpa para Halle e sai. Na cena seguinte, Silene chega na casa de Donatella, que pergunta se Halle descobriu que é filho dela e por isso terminou com Lara. Silene diz que não e que ele pensa que não faz parte do mundo da Lara. Mas Donatella fala que ele tem que enfrentar todo mundo porque ele a ama e que é isso que o filho dela deve fazer. Silene fala que o filho dela resolveu pular fora e ela o apoia. Depois se despede e sai. E Donatella fica desconfiada. Na cena seguinte, de Silveirinha diz que descobriu algo de Halle e conta que ele vai ser pai e que as meninas de Silene disseram que uma tal de Maria do Céu está grávida dele. Irene fala que agora tudo está explicado e agradece por ele ter contado. Silveirinha diz que também está muito decepcionado por ele ter traído a Lara. Irene fica revoltada por ele ter engravidado outra quando estava com a Lara. Na cena seguinte, Silene chega em casa e conta para Luma que mentiu para Donatella, mas ela ficou desconfiada e Luma fala que talvez Flora não a denuncie se ela contar tudo para o Halle. Silene diz que ela ameaçou matá-la e chora. Na cena seguinte, Silveirinha conta a reação de Irene para Flora e conta que Irene foi correndo para contar para Lara. A cena vai para Lara recebendo a notícia e chora falando que isso não é possível. Irene diz que sente muito, mas que foi o pai dele que o contou. Lara chora muito e diz que não tem que acreditar em Silveirinha, mas vai tirar isso a limpo. Na outra cena, Elias surpreende Diva e pergunta se ela já contou para o Shiva. Diva fala que precisa de mais tempo. Depois ela o convida para almoçarem e diz que sente falta da conversa deles. Na outra cena, Dedina fala que sabia que ele ia conseguir com ela e que o que eles sentem um pelo outro é único e que eles não vão resistir um ao outro. Damião fala que se Elias descobrir vai matar eles. E Dedina fala que ninguém precisa saber, mas Damião fala que não e que não quer isso para a vida dele. Mas Dedina fala que a caipira não vai satisfazê-lo e que o ama e eles não conseguem se desgrudar.
Nesse momento, Grace grita que trouxe surpresa para ele. Depois entra e se preocupa com o suor dele, mas Damião diz que estava esperando por ela e a beija. Ao fundo, Dedina sai de fininho. Na outra cena, Dodge fala com um homem que conta que um jornalista veio procurando por Baiano. Na outra cena, Harley chega e Gonçalo pergunta por que ele se separou de Lara assim. Harley fala que só não gosta mais dela, depois pede desculpa por ter explodido e quer dizer algo importante para ele. Em seguida, Harley pede demissão, mas Gonçalo diz que não, que ele não está ali por ser namorado da Lara, mas porque é parecido com ele quando era jovem. E se ele abrir mão disso, vai cometer um grande erro. Harley chora e agradece por tudo, depois diz que não pode mais trabalhar ali. Gonçalo fala que sabe que ele ainda gosta da Lara e não entende por que ele está agindo assim, mas Harley diz que só foi ali para se demitir mesmo e sai. Na outra cena, Zé Bob fala que eles precisam ter paciência com o Baiano. Depois Pedro fala que não tem muito o que fazer agora, porque Flora está tomando muito cuidado. Na outra cena, Dodge pressiona Baiano para contar o que ele disse para o jornalista. Baiano fala que não falou nada, porque só quer paz. E Dodge ameaça ele deixar os filhos dele sem pai. E sai. Depois Baiano fala com a mulher que ele está sendo ameaçado. E a mulher fala que se ele denunciar a polícia vai protegê-lo. Na outra cena, Flora fala para Dodge que Zé Bob vai insistir com ele e é melhor acabar logo com Baiano. Mas nesse momento Irene chega e ela desliga. Então elas falam sobre a Lara e sobre não gostarem de Harley. Depois, Flora fala que tem inveja do pai porque ele não entende a realidade e que queria ele ali sempre, mas ele precisa voltar para a clínica. Na outra cena, Maria do Céu chega e Lara está esperando por ela. Lara pergunta se o filho que ela está esperando é mesmo do Harley e diz que já sabe de tudo e que sabe até que o Orlandinho é gay. Maria do Céu lembra de Flora ameaçando ela e confirma que o filho é do Harley, mas que sabe o quanto ele a ama e por isso não contou nada. Lara diz que não e diz que ele a traiu e os dois queriam dar o golpe. Nesse momento, Orlandinho chega e tenta acalmar Lara e diz que sabe de tudo e Maria do Céu está ajudando ele. Lara fica furiosa e Maria do Céu pede para ela não contar para ninguém. Lara fala que não vai contar porque não é tão baixa quanto eles e só quer distância deles. Depois Orlandinho tenta brigar com Maria do Céu, mas ela explica que foi Flora que o ameaçou e que ela é capaz de matá-los. E Orlandinho manda ela se preparar porque Harley vai matar ela. Na outra cena, Flora fala que tem certeza que Maria do Céu vai confirmar que o filho é do Harley e diz que fez isso para acabar com a vontade da Silene de contar a verdade. Silveirinha fala que tem medo do que Harley pode fazer e pode reivindicar a herança de Pirraça, mas Flora diz que não, porque ele tem medo do que pode acontecer com Silene, que completa que tem medo de Zé Bob falar com o Baiano e diz que Dodge tem que apagar esse cara. Depois maltrata Silveirinha de novo. Na outra cena, Dodge entrega uma foto de Baiano pro Capanga e manda ele apagar esse cara. Depois paga metade, diz que paga a outra metade depois. Na outra cena, a mulher de Baiano fala que o único jeito é ele depor no tribunal. E assim termina o capítulo 101 de A Favorita. Galera, antes da gente terminar, eu peço que por favor que vocês se inscrevam aqui no canal, deixem seu like e seu comentário também. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.